seres humanos e dinossauros foram contemporâneos? Quando as pessoas perguntam isso, tem umas respostas que são muito interessantes. Porque para muitas pessoas, eles acham que a única coisa que os criacionistas têm de evidência são essas, os Flintstones. Então a gente poderia levar os Flintstones, apresentar o Fred, Barney, todo o pessoal, o Dino, entende? Daí seria essa evidência criacionista. Não, não é bem essa não. Quer dizer, essa não é a evidência criacionista. Algo muito interessante, não sei quantos vocês já viram ou leram a respeito disso, foi encontrado um pedaço de um fêmur de um Tyrannosaurus Rex. Os tiranossauros, havia um grupo muito grande, o Tyrannosaurus Rex, que é o Tyrannosaurus rei, esse era o maior de todos. Média mais ou menos uns 6 metros de altura. A maior parte dos tiranossauros flutuavam entre 1,80 m e 2,5 m. Então não era um negócio exagerado, esse era o maior deles. Lembrem-se que animais do tipo réptil têm uma característica muito interessante, eles nunca param de crescer. Então o tamanho deles está ligado à longevidade. Se esses animais lá no passado viviam dezenas e até talvez algumas centenas de anos, está explicado o tamanho dessa bicharada. Nós temos uma noção disso pelas tartarugas das Ilhas Galápagos. Algumas delas chegam a ter 2 metros de diâmetro e elas estavam lá quando Darwin passou. Pode ir lá que está riscadinho do lado, Darwin esteve aqui. Estou brincando, não tem nada disso não. Tá? Mas são tartarugas gigantescas, a gente sabe que elas têm mais de 200 anos. Então tem coisas desse jeito. Nesse caso foi muito interessante, porque eles acharam esse fóssil, fizeram a datação, e a datação diz que esse animal deve ter morrido há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Agora, o que é interessante é que quando eles abriram o osso, começaram a fazer um estudo, olha o que eles descobriram lá dentro. Vasos sanguíneos, célula vermelha, fragmento elástico, aparência de fresco, tecido fibroso. Agora, como isso daí teria aguentado 65 milhões de anos? Células, por exemplo, a gente sabe, um sistema como esse, no máximo 5 mil anos. Fragmento, parte de elasticidade, isso daí não chega, estourando 5 mil anos. Ou seja, esse fóssil, esse animal deve ter morrido há mais ou menos 5 mil anos atrás. Foi fossilizado 5 mil anos atrás. Não há 65 milhões de anos atrás, como praticamente estaria sendo proposto. Nós temos evidências que foi algo recente. Daí esse questionamento fala, mas há 5 mil anos atrás tinham seres humanos aqui no planeta Terra. Eu concordo. Mas por que eles nunca falaram a respeito desses grandes animais por aí? Não sei, você já foi visitar algumas cavernas? Por que nas cavernas você encontra desenhos relacionados com esses grandes animais? Nós temos várias delas. Tem um contexto que é muito interessante, tem algumas pedras por aí que têm sido muito debatidas, são as pedras do povo Ica, aqui no Peru, e todas elas mostram desenhos de animais pré-históricos, tá? No caso os dinossauros, com uma qualidade exuberante. Alguns falam, não, isso daí não é verdade, isso aí foram forjados. Tem muita coisa que já saiu forjado por aí, isso é verdade. Mas algumas características delas, por exemplo, aí você tem uma pedra Ica, na parte de baixo, e luz polarizada no meio. Então dá para ter uma ideia, isso é um guerreiro Ica em cima de um tricerátopo. Agora é importante lembrar que os fósseis de tricerátomos foram encontrados há cerca de mais ou menos 100 anos atrás, e essas pedras são datadas com pelo menos mais de 500 anos. Ou seja, antes nós temos encontrado os fósseis de tricerátomos por aí, parece que esse pessoal já conhecia o tricerátopo. Um outro muito interessante, você tem, por exemplo, algumas pedras também com Tyrannosaurus Rex, o que é algo surpreendente. Tá? Tyrannosaurus Rex não, Tyrannosaurus. Pode ser o Rex, o ponto de interrogação ali está relacionado com o Rex. Porque a maior parte dos tiranossauros, como mencionei, é de 1,80 m a 2,5 metros de altura, é a maior parte. Tem alguns que eram uns grandes? Tem, que é o caso que eu mencionei, o Tyrannosaurus Rex, esse aí podia chegar até 6 metros de altura. Não os 9 metros que nós encontramos lá com o Steven Spielberg, o pessoal lá que fez aquele Parque Jurássico. Tá? Menor do que aquilo. Bom, quando nós olhamos essa quantidade de coisas que tem por aí, a gente fica impressionado, porque são culturas de vários locais diferentes do planeta que faziam e mexiam com isso. Então nós temos vários artefatos mostrando que povos de culturas diferentes, pelo menos sabiam desenhar ou mostrar coisas parecidas
com aquilo que nós vemos hoje no registro fóssil. Isso é uma pintura, por exemplo, da tribo Kuku-Yalanji, a pintura do chamado Yahoo. E tem vários animais diferentes que povos indígenas espalhados, indígenas e aborígenes, espalhados pelo planeta Terra, que eles dizem que esses animais existem. Então é muito interessante. Quando nós olhamos na literatura antiga, nós temos alguns épicos muito interessantes. Não sei quem foi assistir Beowulf, mas o Beowulf que apareceu no cinema não tem nada a ver com o Beowulf da literatura. Quando você estuda literatura, eu tive a oportunidade de ler isso daí no inglês arcaico ainda. Gastei 6 meses para ler um negocinho, lá nos Estados Unidos fazia parte de uma matéria de literatura britânica, então eu tive que ler o Beowulf. E não tinha tradução, era ler daquele jeito que estava escrito lá. E para mim era quase chinês. Depois eu consegui uma tradução, tinha o inglês da época e o inglês atual. Então eu li os dois e foi muito interessante. Daí você pode ver que o filme Beowulf, que foi lançado agora, praticamente não tem nada de interessante, não tem nada que represente aquilo, nada assim. Muito da característica principal do que foi colocado nos escritos ficou diferente na tela. Por quê? Esse Beowulf foi um rei, foi uma pessoa que existiu. E esse poema épico dele, esse épico anglo-saxônico de Beowulf, trata especificamente de coisas que esse rei tinha feito durante a vida. Ele, por exemplo, ele matou várias serpentes voadoras, protegendo o reino dele. Essas serpentes voadoras, nós já vimos o significado de serpente, vamos traduzir para réptil. Ele dizia que essas serpentes tinham praticamente uma asa muito comprida, ou seja, uma envergadura de asa, poderia chegar até aproximadamente 8 metros. No meio da asa, tá, na parte de estrutura, tinham 3 pequenos dedinhos. A cauda era longa como se fosse uma lança, tá, dessa de guerreiro. A cabeça parecia uma dessas machadinhas de guerra. A pele da asa era como uma pele de morcego. Todos esses detalhes são características de pteranodontes, da família dos pterossauros. Mas ele disse também que ele matou 2 animais. Um deles foi Grendel e a mãe do Grendel. E ele dá uma descrição de quem eram esses animais. Mas é interessante porque a mãe do Grendel no filme ficou muito interessante, né? A Angelina Jolie, eu acho que não servia para ser a mãe do Grendel, porque a mãe do Grendel era muito feia. Parecia, literalmente, era para ter sido um tiranossauro. Porque a descrição que nós temos no livro é de um tiranossauro. Agora, foi feita toda uma adaptação, porque seria muito difícil imaginar, por volta do ano 500 ou ano 600 depois de Cristo, você ter gente caçando Tyrannosaurus rex por aí, ou matando pterossauros. Então nós precisamos entender que a literatura trata, mas não com a terminologia que nós temos hoje.